Hoje pela manhã, tem alguém aqui que foi fazer o Enem? Não? Pessoal, teve alguém? Acho que não conseguiu. Quem foi não voltou ainda, né? Espero que tenha conseguido terminar a prova. Deve ter sido até às 5 da tarde, imagino. Até às 7 agora da noite? Olha, então realmente faz justiça não terem vindo, né? Mas vários hoje estavam fazendo a prova do Enem. E qual que é a grande expectativa quando alguém vai fazer a prova do Enem, por exemplo? Ser aprovado. Conseguir uma média, uma nota que o permita a aprovação no curso, no tão sonhado curso. Que alcance aquela nota de corte da faculdade, do curso do qual você deseja. Ser aprovado. Aprovação, sem dúvida nenhuma, é algo que alegra e algo pelo qual nós buscamos. Hoje eu quero falar com você sobre aprovação. Mas eu preciso dizer a você que para ter aprovação, tem que ter mais do que visão. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, e nós vamos fazer uma reflexão nessa noite, a partir daquilo que o livro de Hebreus tem nos ensinado sobre o enfrentamento das adversidades, das lutas. Os nossos irmãos hebreus estão enfrentando perseguição, dupla perseguição. O império está perseguindo os judeus, os seus irmãos, os seus compatriotas judeus estão lhes perseguindo, a cultura lhe persegue, e a palavra de Deus vem ao encontro desses irmãos, desses homens e dessas mulheres, e como nós temos visto e vimos na semana passada, uma palavra que vem para os cristãos que enfrentam esse tipo de adversidades, ou qualquer tipo de adversidade. A palavra do Senhor, nós vimos semana passada, é: nunca retroceda, jamais se esqueça. E com isso, a gente foi desafiado semana passada a não abrir mão da nossa confiança, a se lembrar da grande recompensa e a perseverar até o fim. Pois bem, nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram para a eternidade com Deus. Amém? Está acordado? Nós não somos os que retrocedem. Se estivesse pregando na Assembleia de Deus, essa é a hora que todo mundo diz assim: aleluia! É ou não é? Quem é Assembleia de Deus sabe disso. Aí o batista fica assim. Mas essa é uma verdade que a gente precisa dizer aleluia, irmãos. Nós não somos os que retrocedem. Amém. Um pouquinho mais tímido, mas saiu melhor, viu, Satiel? É isso que a palavra de Deus lembra aos cristãos que estão passando por adversidade, aos cristãos que estão enfrentando lutas. A Bíblia está lembrando a você: você não é daquele tipo que retrocede, você foi feito em Cristo nova criação, você é do tipo que persevera para a eternidade com Deus. Mas diante das lutas do dia a dia, diante das guerras da nossa alma, diante das adversidades da vida, a gente sabe que a gente não é perfeito. Vou pedir a ajuda do pessoal da mídia, com textos bíblicos, para nos ajudar a entender um pouco mais essa realidade, não só dos hebreus, mas a nossa realidade. A gente sabe que a gente não é perfeito. 1 João capítulo 1, verso 8 a 10, vai nos fazer lembrar essa grande verdade. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar na tela, deixar a sua Bíblia aberta, aí em Hebreus capítulo 11, e a gente na tela vai vendo alguns outros textos que vai nos ajudando a completar essa reflexão do texto de Hebreus. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. É uma grande verdade. Nós não somos perfeitos. Diante das lutas do dia a dia, diante das guerras da nossa alma, diante das adversidades da vida, a gente se depara com essa verdade. A gente não é perfeito, a gente peca. Uma outra verdade que as adversidades, as guerras e as lutas da vida nos mostram é que a luta mais prolongada e mais difícil que nós enfrentamos é dentro da gente.
é a luta interna. A luta da alma. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 7, no verso do 19, ele diz assim: verso 18, ele diz: eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Essa é a luta mais constante, mais duradoura e mais difícil que a gente enfrenta. A luta da alma. E essa é uma verdade que as lutas do dia a dia, as adversidades, a gente quando chega em casa, a gente se depara com essa verdade. Mas uma terceira verdade que as lutas do dia a dia, as guerras da alma e as adversidades da vida nos fazem perceber é que também há um adversário real, cruel e incansável contra nós. Jesus vai dizer: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E Pedro vai completar esse ensino da palavra de Deus, esse ensino de Jesus, quando ele escreve na sua epístola, sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 8, Pedro diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Essa é uma verdade, queridos, que as lutas, as guerras, as adversidades também nos fazem perceber. E é real. O pecado é real. A luta da alma é real. O diabo é real. E a gente enfrenta tudo isso. Não são só as adversidades que vêm de fora, tem uma guerra aqui dentro. Não são só as dificuldades relacionais e as coisas do dia a dia. Tem um inimigo, Satanás, condenado, cujo inferno foi preparado para ele e os seus anjos, mas que tenta e de todas as formas busca levar consigo a imagem e a semelhança de Deus à humanidade. Os hebreus enfrentavam a perseguição contra o império, a perseguição da cultura, mas eles foram desafiados a avançar e a não retroceder. Nós igualmente estamos sendo ensinados de que apesar das nossas imperfeições, mesmo diante das lutas da nossa alma e da implacável ação do diabo, nós estamos sendo exortados nessa noite a avançar e a não retroceder. Mas como um cristão pode avançar? Como um cristão pode não retroceder? Em outras palavras, como um cristão pode se apresentar diante de Deus aprovado, mesmo não sendo perfeito? Como que a gente pode se apresentar diante de Deus aprovado, mesmo tendo dentro de nós uma luta implacável na nossa natureza contra a natureza de Deus? Como que a gente pode se apresentar diante de Deus aprovado, com um inimigo implacável que não cansa de nos tentar e que a gente sabe que muitas vezes a gente cai? Como se apresentar diante de Deus aprovado? Lemos em Hebreus capítulo 11, os 3 primeiros versículos dizem assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. E completa o verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como um cristão pode se apresentar diante de Deus aprovado, já que não consegue ser perfeito, porque erramos, já que vivemos uma luta constante entre a nossa vontade e a vontade de Deus, e muitas vezes somos fracos, já que enfrentamos as astutas ciladas do inimigo e por vezes caímos. Nossos irmãos hebreus passaram por todas essas duras realidades da vida, mas a palavra de Deus veio a eles
E nessa noite, vem a cada um de nós nos ensinando que para ter a aprovação de Deus, tem que ter mais do que apenas visão, mais do que enxergar, mais do que ver as coisas. É preciso ter fé, e é preciso praticar essa fé. É isso que a palavra de Deus vem aos Hebreus. Uma palavra que diz para eles: vocês não são dos que retrocedem, vocês são daqueles que avançam, vocês são daqueles que perseveram, porque vocês não são homens e mulheres que andam pelo que veem, mas pelo que creem. Quando você olha e volta a sua Bíblia, aí no finalzinho do capítulo 10, no verso 38, verso 37 e 38, é isso que a palavra já está dizendo aos Hebreus. Em breve virá aquele que está por vir, não se atrasará, meu justo viverá pela fé. Meu justo viverá pela fé. Queridos irmãos, ser aprovado por Deus implica em fé. Veja que é isso que nós lemos aí no verso número 2. Pela fé, pessoas, gente como a gente pecadora, gente que enfrenta as lutas da alma, gente que enfrentou as ciladas do diabo, gente que pecou, gente que se enfraqueceu, gente que caiu no pecado, que caiu nas tentações, gente como a gente, diz o verso 2, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Como você pode ser aprovado diante de Deus se você peca? Como é que você pode ser aprovado diante de Deus se você se enfraquece diante dos desejos, das vontades? Como que você pode ser aprovado por Deus? Como é que Deus pode te aprovar se você cai na tentação de Satanás? A Bíblia diz: tenha fé. É pela fé. Não é pelo que você vê, não é pelo que você sente, é pela fé. Ora, o que é a fé? Diz o verso 1. A fé, na versão de Almeida, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Essa é a versão mais tradicional. E aí normalmente a gente lê e diz assim: uau, entendi nada. É ou não é, João? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Firme fundamento. Está falando de quê? De construção? Casa? A fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Alguém já disse que a fé é ver o invisível. É crer no impossível. É acreditar no incrível, no inacreditável. Por isso que muita gente joga na loteria, na Mega Sena. Tem fé, não porque ele viu, mas porque ele espera. Ele espera de verdade que um dia ele vai ganhar aqueles milhões e seus problemas vão acabar. Embora ele nunca tenha visto ninguém que ganhou, conhecido ninguém que ganhou e sabido de ninguém que ganhou. Mas ele continua crendo. Ele joga na Mega Sena. É por isso que tem gente torcendo ainda para o Vasco da Gama. É por isso que tem gente esperando o Palmeiras ganhar o Mundial. São matérias de fé, irmãos. São questões de fé. A fé é esse fundamento da vida que leva a gente a crer, não naquilo que a gente está vendo, mas naquilo que a gente espera que aconteça. Mas Hebreus acrescenta um elemento aí. Ele diz que a fé é a convicção de coisas que não vemos, de maneira que é por essa fé que entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Agora, Hebreus, a palavra de Deus aos Hebreus diz que a fé, ela também ela é fundamento e fundamental para crermos em Deus. O Deus que não vemos. O Deus que não ouvimos. O Deus que não tocamos. Mas o Deus que
quando olhamos para o céu, olhamos para as estrelas, cremos que é impossível que algo tão grande, e quando olhamos para nós, tão pequenos, tenha surgido do nada, sem que alguém criativo, inteligente e poderoso o fizesse. Mais do que crer na Mega Sena, crer que há um Deus criador dos céus e da terra, e que este Deus se relaciona conosco, e que por isso Ele presenteia, recompensa, abençoa aqueles que por fé o buscam, por fé, temem e o obedecem. É fé. É pela fé, diz a palavra de Deus, é pela fé que obtivemos, ou que iremos obter a aprovação. Foi pela fé que esses homens e as mulheres do passado, diz a palavra de Deus, a homens e mulheres do presente, que diante dos seus pecados, diante dos seus medos, diante das suas incertezas, das suas fragilidades, diante da queda nas tentações, diante de todas as limitações humanas, olha para esse Deus todo-poderoso, grande, Criador dos céus e da terra, e diz: não dá para mim, é impossível, Deus jamais vai me receber, eu não sou digno, e não é mesmo? Mas a palavra de Deus chega para os hebreus, que estão sendo perseguidos pelo Império Romano, como os afegãos perseguidos pelo Talibã, expulsos de suas casas. Nasser é engenheiro civil, tinha uma empresa. Nasser não é um homem pobre, não que os pobres não precisem, não é disso, mas entenda bem, Nasser não era alguém marginalizado na sociedade afegã, não, Nasser era um empresário, um profissional liberal, melhor dizendo, mas um homem também que gerava emprego, gerava recursos para a nação. Nasser precisou sair, foi expulso do seu país, da sua casa. Uma situação como essa coloca a gente diante de decisões terríveis, difíceis de tomar. A guerra na Ucrânia, decisão difícil, proteger a família, tirar a vida de um russo. Decisões difíceis na vida. Quantos homens e mulheres da segurança pública do nosso país não lidam com isso todos os dias? Temos alguns deles em nossa igreja. Todos os dias enfrentando as adversidades das ruas e por vezes tendo que tomar decisões difíceis. Esses homens, essas mulheres do passado, receberam de Deus uma palavra dizendo: eu não espero de vocês que vocês façam por merecer a minha aprovação. Eu espero que vocês creiam em mim e saibam que eu recompenso aqueles que depositam sua total confiança em mim. É pela fé. A nossa salvação é pela fé. Diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, verso 8, que é pela a salvação, é pela fé que nós somos salvos. Não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos. Para que nenhum de nós se glorie, é pela fé. Por isso, queridos, a aprovação diante de Deus não está no fato de você não pecar. Ou aqueles que acham que já não pecam mais. A sua aprovação diante de Deus não está no fato de você já ter superado todas as vontades e desejos. Você agora já é uma pessoa madura, você agora já é um cristão amadurecido, você não enfrenta mais as paixões, você não enfrenta mais os desejos, isso já é coisa de menino, você já venceu. A sua aprovação não está no fato de você vivenciar paixões, desejos e vontades do dia a dia e saber que isso vai contra a vontade de Deus. Não está nisso a sua aprovação ou a sua reprovação. Ser aprovado ou reprovado diante de Deus não está no fato de você estar firme, a ponto e forte e corajoso, de maneira que pode vir Satanás, comigo não, violão. A sua reprovação não está no fato de você ter caído em uma tentação.
A palavra do Senhor nos diz que é pela fé que somos aprovados. Verso 2, repito, foi pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Então, fé implica, diz o verso 3, em entendimento sobre Deus. Veja, o verso 3 diz: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Fé implica sim entendimento. Desde o iluminismo, no qual se propunha sobrepor a história ou criar um novo paradigma para a história humana, aonde fé era um paradigma medieval. Agora, iluminados pelo conhecimento, iluminados pela ciência, não precisamos mais da fé. E assim se dicotomizou a vida entre fé e ciência. Louvamos a Deus porque mais recentemente nós temos tido homens e mulheres de fé que têm entendido que fé e ciência não são oponentes, elas são dois aspectos da mesma verdade, a verdade do Deus Criador dos céus e da terra. Não há uma verdade científica, nenhuma verdade científica contrária às verdades de Deus, às verdades bíblicas. Sabe por quê? Porque quem criou as leis da ciência foi o mesmo que inspirou a palavra de Deus. E seria impossível aquele que criou a gravidade contrapor aquele que disse: haja luz. É o mesmo. Teorias são aquilo que não foi comprovado. São elucubrações, mundo das ideias. Estas existem tanto na ciência quanto na fé. Existem algumas teorias religiosas que são extremamente maléficas, não são bíblicas, são distorções das Escrituras. Teorias como teologia da libertação, teorias como teologia da prosperidade, teologias que massageiam o ego, mas não encontram fundamento no Deus que revelou as Escrituras e se revelou nelas. Da mesma forma, a teoria do Big Bang ou a teoria da evolução, que é talvez a mais controversa, são teorias, não estão comprovadas. Estas encontram no campo das ideias e da fé inúmeras contradições, mas as verdades das Escrituras são comprovadas pelas verdades da ciência, porque o mesmo Deus que inspira as Escrituras é o mesmo Deus que cria as leis da ciência. Por isso, fé implica sim em entendimento. Fé implica entendimento. O verso 3 diz que é preciso, pela fé, entender que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Não é apenas uma crença cega, mas um entendimento de como Deus criou todas as coisas. Há algumas teorias científicas que aproximam-se das verdades bíblicas, como, por exemplo, a teoria do designer criativo. Acho que esse é o nome da teoria. Me ajudem aí os cientistas de plantão. É isso mesmo. O design criativo é uma teoria científica que encontra fundamentação nas Escrituras, que vai mostrando o que a Bíblia vai mostrando, o que a Bíblia vai revelando da criação, ela vai se manifestando na ciência. É uma teoria. Mas a Bíblia já dizia que pela fé nós entendemos que o universo foi criado. Entendimento é cognitivo, não é empírico, não é sentimento, é compreensão. Fé implica que você entenda as coisas de Deus, que você conheça a Deus, que você consiga processar a informação e replicá-la ao outro. Talvez, certamente, esse seja o principal elemento que comprova um aprendizado, quando você consegue passar para o outro e o outro entender. Por isso, talvez uma das melhores formas de mostrar que aprendemos é quando ensinamos. É por isso que Jesus, ao dizer para nós, discípulos, faça discípulos,
Isso comprova que nós entendemos o Evangelho. Porque quando nós entendemos o Evangelho, nós não apenas dizemos que somos discípulos, nós fazemos do outro um discípulo de Jesus. Isso mostra que você creu e entendeu. De tal forma que você passou para o outro creu e entendeu, e ele passa para o outro. Fé implica entendimento. Fé também implica em crença. Verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Note o fundamento da aprovação, a fé. Mas ele completa dizendo: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé implica em crer. E aqui, meus queridos irmãos, há algo que a ciência não se propõe. A ciência não propõe para nós crenças. A ciência propõe para nós comprovações, fatos. A fé implica em crer. Eu nunca vi Deus. Eu nunca ouvi Deus. Eu nunca cumprimentei Deus, nunca dei um abraço no Senhor, por mais que as nossas canções muitas vezes digam: abraça-me. A licença poética permite a gente fazer isso. Mas no mundo real, no mundo dos sentidos, mas crer implica em ver o invisível e aceitar isso como verdade. Crer no impossível e aceitar isso como verdade. Reconhecer a existência de Deus e tornar isso um fundamento da sua vida. Sem fé, sem crer e sem entender, é impossível agradar a Deus e é impossível ser aprovado por Ele. Por isso, nessa noite estamos sendo desafiados a ter fé. O texto de Hebreus 11 traz inúmeros exemplos de pessoas, como tenho dito, gente como a gente, pessoas de fé. Note no verso 4 um exemplo de Abel. Abel teve suas ofertas aprovadas por Deus, porque Abel creu, Abel entendeu o que Deus queria, e ele creu que era isso que agradava a Deus, e Abel fez por crer, por entender, e isso lhe deu aprovação, diz o verso 4. Pela fé, Enoque andou com Deus. Foi assim que ele foi conhecido, alguém que andava com Deus. Ele não via, ele não sentia, mas ele cria, ele entendia, e por entender e crer, ele andava. Diz o verso 5. O verso 7 diz que Noé, por crer e entender a vontade de Deus, Noé construiu uma arca. Por entender a vontade de Deus, e por crer que este Deus falava a verdade, lhe dizia a verdade, ele construiu uma arca. Diz ainda o verso 8, que foi pela fé que Abraão saiu da sua terra, foi para um lugar desconhecido, a partir do verso 8. Foi para um lugar desconhecido, foi pela fé que Abraão teve filho na velhice. Pela fé. Ele entendeu a vontade de Deus, ele creu nesta vontade, e por isso ele veio vivendo essas coisas. Mas diz ainda o verso 24, que Moisés, foi pela fé que Moisés libertou o povo de Israel. E a partir do verso 24, o autor de Hebreus vai narrando aquilo que a gente conhece no Antigo Testamento. Moisés os conduziu para uma terra prometida, uma terra que Moisés não conhecia, uma terra que Moisés passou 40 anos andando no deserto, em círculos. Mas Moisés creu, Moisés entendeu, e por isso Moisés foi aprovado por Deus. Todos esses foram aprovados por Deus. Há uma lista enorme no capítulo 11, inúmeros exemplos bíblicos. E se nós olharmos para a história do povo de Deus, a história da igreja, veremos homens e mulheres de fé, gente como a gente, que creu em Deus, que entendeu a vontade de Deus e viveu não pelo que via, mas pelo que cria. Gente que, por isso a Bíblia diz que foram aprovados por Deus. Preste bem atenção, a galeria de Hebreus 11, a galeria da fé, é a galeria de homens e mulheres aprovados por Deus.
Consegue entender isso? E é muito interessante porque são inúmeros exemplos. Aliás, ele vai dizer aqui, mais à frente, no finalzinho do capítulo 11, verso 32, ele diz: quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Então falta tempo para mim, e aqui para o autor, para o escritor também, falar inúmeros exemplos de homens e mulheres que foram aprovados por Deus. Ou seja, irmãos, é possível ser aprovado diante de Deus. Você pode sair daqui, se você não tinha certeza disso, você pode sair daqui com certeza. A gente pode ser aprovado, pode ser que muita gente fez o Enem hoje, não seja. Mas você pode sair daqui com a certeza, você pode se apresentar diante de Deus aprovado. Pecador, cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de vontades, com lutas internas, com quedas e levantes. Você pode passar por tudo isso, mas você pode ser aprovado por Deus, porque o critério de aprovação é a fé. A fé. E quando Deus coloca, a palavra de Deus traz esses inúmeros exemplos de gente como a gente, Ele está dizendo: Deus quer que a gente seja aprovado por Ele. Deus quer que a gente se apresente diante dEle aprovado. E Ele quer que a gente saiba o critério da aprovação, é a sua fé. Creia que Deus existe e que Ele recompensa os que o buscam. Olhe para o céu e veja, há um Deus criador nos céus e da terra, e é Ele que eu vou temer. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, respondendo aquela pergunta que acho que todos nós já devemos ter feito. E quem nunca teve a Bíblia? E quem nunca teve um cristão perto? Quem nunca soube de Jesus Cristo? Ele vai ser condenado? Ou ele vai ser perdoado por Deus, já que ele não conhece o Evangelho? Imagina lá, um indígena no meio da Amazônia. Nunca um cristão chegou lá, não tem nada da Bíblia. Como é que ele vai saber de Jesus? Como é que ele vai crer se ninguém nunca disse nada para ele de Jesus? Então Deus vai perdoá-los, Deus vai salvá-lo. Paulo escrevendo aos Romanos diz: eles têm a criação. Eles têm toda a criação. Como diz o salmista, a criação revela a glória de Deus. E o firmamento anuncia o seu poder. Olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe para a floresta, olhe para tudo ao seu redor, olhe para si mesmo. É impossível dizer: Deus não existe. Aliás, eu disse outro dia aqui que para ser ateu tem que fazer um esforço muito grande. Meus irmãos, o ateu é, sem dúvida nenhuma, alguém muito esforçado. Porque você realmente conseguir levantar uma teoria e justificar que Deus não existe e acreditar que o ser humano, hoje, 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, fora toda a humanidade já conhecida na história da humanidade, aí vai passar de trilhões. E cada um tem uma única digital, nenhuma delas nunca se repetiu. E você dizer para mim que isso foi fruto de uma bactéria, uma única bactéria, que veio na água e produziu tudo isso, cara, tem que fazer muita força, vamos combinar. Tem que fazer muita força. Mas de fato é pela fé. Nossa aprovação diante de Deus é pela fé. Então, queridos, para sermos aprovados por Deus, é preciso ter e viver pela fé. Então, tenha fé. Ou seja, viva pelo que Deus já te revelou. Viva pelo que Deus já falou para você. Viva pelo que Deus já te ensinou. Viva pelo que Deus já revelou na sua palavra. Viva pelo que você já conhece da manifestação de Deus na história. Viva por tudo que Deus é e não por você. Não pelo que você já viu ou deixou de ver. Não pelo que você já sentiu ou deixou de sentir. Viver pela fé é viver por Deus, por quem Ele é, e não pelo que nós somos ou deixamos de ser. Você consegue entender o critério da fé baseado nisso? Porque se não fosse pela fé, seria pelo que você vê. E quem não viu? Seria pelo que você sente e quando você não sente? Mas não tem a ver com a gente. A fé tem a ver com quem Deus é. Recordo sempre aquela história verídica de um baterista que tive, uma ovelha, um jovem baterista que pude pastorear. Chegou certa vez para mim e disse: pastor, eu vou ter que abandonar o ministério, vou ter que entregar a bateria, eu não consigo mais. Estou vendo um momento muito difícil da minha vida, eu não sei te explicar, mas hoje, pastor, sabe quando eu sento ali na bateria, e eu vou tocando, eu não sinto mais nada, pastor.
Hoje nem oração, pastor. Antes eu orava, pastor, quando eu orava, nossa, eu sentia a presença de Deus, eu me arrepiava. Sabe, pastor, hoje eu venho para o culto, eu sento, eu saio, eu sinto mais nada. É como se eu tivesse afastado de Deus, longe de Deus, é como se Deus tivesse afastado de mim. Não dá dano mais para mim. Eu olhei para ele e falei, e quem disse que Deus é para ser sentido? Quando foi que Deus falou que era para você sentir Ele? Quando foi que para você orar você tem que sentir? Para orar você tem que abrir a boca e falar. Porque Deus tem um ouvido e ouve. Esteja você sentindo ou não, Deus está te ouvindo. Esteja você cheio de arrepios ou igual um gelo, Deus continua sendo Deus, que ouve e responde às orações. O que vai mudar em Deus? O seu pelo arrepiado. Ele olhou para mim e falou, eu não tinha pensado nisso. Porque estamos acostumados a andar pelo que vemos, andar pelo que sentimos. Mas Deus não nos aprova ou não nos reprova pelo que vemos ou sentimos, mas pela fé ou pela falta de fé. Então Deus espera que nós sejamos homens e mulheres de fé, que creem nele, que depositam sua confiança nele, independente do que estamos vivendo, ou vendo, ou sentindo. Mas tem a ver com quem Deus é. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que os que creem, os que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe. Os que se aproximam de Deus, sintam sua presença. Está lá no texto. Os que se aproximam de Deus, tenham os pelos arrepiados. Está lá no texto. Vejam a glória de Deus. Está no texto. Porque não tem a ver com a gente. Fé tem a ver com Deus. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou num momento difícil, mas Deus é Deus. Porque Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, que ouve e responde às orações. Então, queridos, tenha fé, viva não pelo que você deseja ouvir, viva não pelo que você tem visto ou sentido. Viva não pelo que a sua vontade, os seus desejos estão gritando dentro de você. Viva não por quem você é. Viva por quem Deus é. Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Por duas vezes aqui nesses 3 versículos, esses 4 versículos lemos. Pela fé, pessoas do tempo passado obtiveram aprovação, porque quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A aprovação de Deus implica em ter fé. Mas, queridos, o texto bíblico também nos ensina sobre a fé, e esse texto nos diz, no capítulo 11, nos diz ainda que todos que obtiveram aprovação por causa da sua fé, verso 39, dá uma olhadinha lá, todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Não está aí no seu texto? Lembra aquela galeria gigante? Aqueles muitos exemplos de homens e mulheres de fé? E que inclusive ele vai dizer que tem uma lista enorme que não dá tempo de falar do exemplo deles. Todos foram aprovados pela fé. Confere? Está aí no texto, verso 39. Está lá no 2, pessoas de fé foram aprovados pela fé. E aqui no 39 diz, todos esses foram aprovados pela fé. Mas sabe o que tem entre o verso 2 e o verso 39? Que os exemplos desses homens e dessas mulheres não foi apenas um exemplo de crer e entender de maneira empírica, de maneira pessoal. Diz o texto que eles obtiveram aprovação por causa da sua fé, uma vez que a sua fé foi uma fé viva. Dá uma olhadinha no que nós vamos ver aí, o pessoal da projeção me ajuda. Tiago vai complementar essa ideia, quando ele escreve aí, no capítulo 2 da sua epístola, verso 17 ao verso 26, sobre a fé. Diz assim a palavra do Senhor, nos mostrando por que esses homens e essas mulheres foram aprovados pela fé, o que a fé deles tinha que os fez ser aprovados. Tiago complementa essa ideia quando diz, como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras,
e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por causa das suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Queridos, ser aprovado por Deus implica em ter fé, mas ter fé implica em praticar esta fé. Não se trata apenas de um entendimento e uma crença estéril. Não se trata do mundo das ideias apenas. Se trata sim de entendimento, é algo que se faz com a mente. Se trata sim de crença, algo que se faz com o coração. Mas aquilo que a mente e o coração fazem em relação a Deus precisa ser evidenciado naquilo que a gente faz diante dos outros. Dizer que crer em Deus, dizer que entende que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todo esse entendimento, se ele não for evidenciado na sua vida do dia a dia, no que você vai fazer amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, dizer crer em Deus aqui no templo e não viver isso fora do templo, é uma fé morta, é não ser aprovado por Deus. Para ser aprovado por Deus é preciso crer, e isso deve te levar a obedecer a Deus. Eu quero voltar na lista então, a partir do verso 3, a partir do verso 4 do capítulo 11, naquela mesma lista que nós observamos quando vimos que para ser aprovado é preciso ter fé. Você lembra de Abel? Que creu que Deus receberia a sua oferta, que creu que Deus era digno da sua oferta, e por isso ofertou. Ele creu. Mas diz o texto ainda que Abel não ofereceu uma oferta. Abel ofereceu as primícias. E foi por isso que ele foi aceito. Porque Caim também cria e entendia, mas a prática de Caim foi uma oferta para Deus. A história de Abel é acompanhada com a história de Caim. Todos os dois criam em Deus. Os dois se apresentaram diante de Deus. Os dois levaram ofertas para Deus. Mas foi a oferta de Abel que foi aceita, não a de Caim. A de Caim foi reprovada, não porque ele não creu, não porque ele não entendeu quem Deus era, mas porque a sua crença e o seu entendimento e a sua crença não se comprovaram nas suas atitudes. Eu creio que Deus existe, eu entendo que Cristo é o Filho de Deus, mas a Bíblia não é tão assim, não é tudo assim. Mas eu tenho que correr atrás. Quem vai pagar os boletos lá de casa? Eu creio que Deus é todo poderoso, mas e se eu não fizer a minha parte? Eu creio que Deus é todo poderoso, mas foi por causa disso. Eu sei que Deus quer uma oferta, eu sei que Deus é digno de oferta, mas se eu tirar a 10ª parte, o que vai ficar para mim? Se eu tirar o melhor, o que vai ficar para mim? Não precisa ser tanto assim. Dá alguma coisa para Deus. Caim creu, Caim entendeu, mas a sua prática fez com que sua fé fosse reprovada. Foi essa a diferença de Abel. Abel creu, Abel entendeu, e sua crença, seu entendimento sobre Deus, o levou a uma prática aprovada por Deus. É preciso mais do que crer, é preciso mais do que dizer, crer e entender, é preciso praticar esse entendimento e esta crença, é preciso praticar a fé.
Olhe para Enoque no verso 5. Enoque, vimos na primeira parte, Enoque como alguém que andou com Deus. Afinal de contas, ele não via, ele não sentia, provavelmente, como nós, mas ele andava, ele olhava para a criação e disse: Deus existe, eu vou então andar com Deus. Mas o texto, no verso 5, diz que ele era conhecido como alguém. Olha aí para o seu texto. Enoque é alguém que agradou a Deus. Você crê em Deus? Você entende que Ele é o Salvador, o único caminho, a única verdade, a única vida? Maravilha! Se isso não fizer você agradar a Deus com a sua vida, você será reprovado por Deus. Enoque foi aprovado por Deus não apenas porque cria e entendia, mas porque sua fé fez com que ele agradasse a Deus. O que dizer de Noé? Verso 7 diz que Noé construiu a arca. Ele entendeu que era a vontade de Deus. Ele creu que o que Deus estava dizendo para ele fazer era a verdade. Ele creu, ele entendeu. Mas Noé pegou isso e transformou em obediência. Crer em Deus, entender as verdades de Deus e não obedecer é como o homem que constrói sua casa sobre areia. Você lembra desse fundamento? Você lembra dessa parábola? Está lá em Mateus capítulo 7. 2 homens constroem suas casas. Todos os 2 projetos, aliás, os projetos podem ser os mesmos. As ferragens as mesmas. O cimento é o mesmo, todo o material da obra é o mesmo. A mesma empresa constrói as 2 casas iguaizinhas. Não há diferença no material, não há diferença no projeto, não há diferença nos técnicos e nos profissionais, não há diferença. A diferença está no fundamento. Uma casa é construída sobre rocha, outra casa sobre areia. E Jesus, ao falar sobre a rocha e a areia, muitas vezes a gente como cristãos, no evangeliquez, a gente diz: a rocha quem é? Quem é a rocha? Não, nesse texto a rocha não é Jesus. A gente fala, tira o texto do seu contexto, mas esse texto, a rocha não é Jesus. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, é como o homem que constrói sua casa sobre a rocha. Rocha é obediência. Porque não basta apenas entender as verdades de Deus, crer nas verdades de Deus, é preciso tornar isso o fundamento da sua vida, e só se faz isso com obediência. Você já sabe que tem que amar o seu próximo, você já sabe que tem que ser dizimista fiel, você já sabe que tem que fazer o bem, você já sabe que tem que manter-se congregando com seus irmãos, você já sabe um bocado de coisa, mas se você não faz, sua casa está linda, mas está sobre areia. E é por isso que quando a tempestade vem, por isso que quando a perseguição do império vem, é por isso que quando as ciladas do diabo vêm, a casa cai. Porque está sobre areia. A areia é desobediência, é entender, é crer e não obedecer. Noé obedeceu a Deus. O que dizer de Abraão? Verso 8 diz que Abraão obedeceu a Deus. O verso 25 diz que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Você lembra de José? Vendido pelos irmãos no Egito? Perdão, na terra de Canaã e depois vendido para o Egito? Diante lá na casa de Potifar, José entendia, José cria, mas na hora que o bicho pegou, José correu, fugiu. José fugiu, porque ele dizia: eu não irei pecar contra o meu Deus, eu não irei pecar contra o meu patrão. José fugiu, ele obedeceu. Eu creio, eu entendo, mas se eu não obedeço, a fé é morta. Por isso, meus queridos amados irmãos, para sermos aprovados por Deus, é preciso praticar a fé. Pratique a fé. Busque a Deus todos os dias. Lembrando as palavras de Jeremias no capítulo 29, versos 11, a gente vai
perceber a palavra de Deus dizendo para a gente: busque a Deus todos os dias. Diz assim a palavra de Deus através do profeta Jeremias 29, versos de 11 a 13. Ele diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro, para que o alcancem, pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Quantas vezes nós não lemos apenas o verso 11, eu sei os planos que tenho para vocês, planos bons, planos, olha que maravilha. Continua lendo o texto, queridão. Vai. Se vocês clamarem por mim em oração. Diz o texto, se vocês me buscarem de coração, então vocês encontrarão. Você sabe que Deus recompensa os que o buscam? Você crê que esse Deus é isso? Não basta apenas buscá-lo por isso. Você tem que obedecer o que Ele já disse para você fazer. Orar e buscá-lo. Verso 3 do capítulo 33, completa a palavra do profeta quando diz: vocês pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Então, pratique a fé, busque a Deus. Pratique o fruto do Espírito Santo. Pratique o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 25. Anote aí, releia na sua casa. Gálatas 5, 22 a 25. É para ser praticado. A gente conhece muito bem. Lembra? Conhecer, entender? A gente crê que isso é a palavra de Deus. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é. Beleza, continua lendo o texto. A gente muitas vezes seleciona alguns textos, mas não lê o texto todo. E por isso muitas vezes a gente só faz o recorte para massagear o nosso ego. Mas a fé não é apenas para ser entendida e crida, é para ser praticada. Além de ler quais são os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, e saber e entender, diz o verso 24, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Os meus desejos estão aí, minhas vontades estão aí, elas pulsam dentro de mim, mas eu preciso lembrar que eu crucifiquei elas em Cristo Jesus. Elas estão na cruz de Cristo. Elas não me dominam mais. E eu preciso todos os dias dizer: a tua graça me basta. Quando os meus desejos afloram, eu digo para mim: tua graça me basta. E como José eu fujo. Não basta apenas crer. Não basta apenas saber, tem que praticar. Faça o bem, sem importar a quem. Novamente Tiago vai nos falar não apenas de que fé sem obras é morta. Tiago vai nos dizer no verso 17 do capítulo 4, lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso comete pecado. E aqui, todo tipo de coisa boa. Obedeça a palavra de Deus. E eu quero terminar com esse texto. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do que ocorreu com Emineu e Fileto. Deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso, desviaram alguns da fé. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a que você serve. Seja um bom trabalhador, que maneja bem, que não tem do que se vergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Para ter aprovação, tem que ter mais do que visão
e sensação. Tem que ter fé e tem que praticar essa fé. Então, irmãos, vamos com fé praticar o que cremos, no mundo que precisa crer, mas que precisa ver que os que creem vivem o que creem. Quero convidar você nessa hora a se colocar de pé e cantar a canção que vamos encerrar a celebração dessa noite. E o meu desejo é que ao sairmos aqui dessa noite, saiamos aqui comprometidos. Se você entrou aqui ou nos acessou nessa noite sem fé, saiba nessa noite que você deve depositar a sua fé em Deus. Essa noite pode ser a noite em que você peça para Deus: Deus, eu quero ter fé, eu preciso da fé. Peça a Deus fé. Saia daqui comprometido a ter fé. Mas a você que já tem fé, que crer que Deus existe e que recompensa os que o buscam, sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, quero desafiar você aqui nessa noite a sair daqui praticando essa fé. Não apenas crendo que Ele existe, mas obedecendo tudo que Ele já te mandou fazer, obedecendo tudo que Ele já te falou. Obedeça os mínimos detalhes, e à medida que vamos obedecendo ao Senhor, Ele vai nos mostrando coisas novas e profundas que a gente não conhece. Esse é o desafio: ter fé e praticar a fé no meio das adversidades da vida.